O terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu sobre a terça parte dos rios, e sobre as fontes das águas uma grande estrela, ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. A água é um dos principais elementos que possibilitam a vida na Terra. É lamentável saber que as fontes desse líquido tão precioso estão praticamente escassas, e alguns lugares do mundo já vivem o drama de sua falta. As consequências estão sendo cada vez mais difíceis de lidar, como doenças, subnutrição, clima seco e quente, além de outros transtornos. Mas o problema é bem mais complexo do que nós imaginamos. As mudanças climáticas causarão um impacto forte e fundamental no ciclo global da água. Elas mudarão os padrões das chuvas. É bem provável que elas aumentem nossas experiências com enchentes, com secas. Com certeza, elas mudarão o padrão dos fluxos dos rios durante o ano todo. E estes são aspectos fundamentais de como conseguimos usar a água. Se neste momento estamos caminhando para uma situação tão delicada quanto ao suprimento de água no mundo, imagine quando a terceira trombeta for tocada, anunciando que a terça parte dos habitantes da Terra perecerá também pela falta de água. A ameaça vem dos altos, um espetáculo magnífico, se o destino não fosse a Terra. Um cometa, uma rocha espacial mais conhecida como estrela cadente, está se aproximando da Terra a uma velocidade de aproximadamente 27,2 km por segundo. Segundo as pesquisas, esse fragmento tem cerca de 2.000 metros de diâmetro. A revelação foi feita por um cientista da NASA. A informação deixou autoridades por todo o mundo perplexas. Agora, bilhões de dólares estão sendo gastos em pesquisas e tecnologias para nos livrar desta ameaça. A notícia não é tratada pela imprensa com tanta ênfase para que a população mundial não fique apavorada. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará o seu brilho. As estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Será que eles conseguirão? A profecia garante que não. A rocha espacial de nome 2002 NT7 possivelmente colidirá com a Terra e o impacto será de 1,2 milhão de megatons, o equivalente a 60 mil bombas atômicas atuais, ou ainda 90 milhões daquelas despejadas sobre Hiroshima em 1945. A grande questão seria uma pedra pequena, que eu chamo de uma pedra, um asteroide e tal, porque é 50 metros de diâmetro, 100 metros, tamanho do Maracanã, tá? Ou uma pedra de vários quilômetros, que não causaria só um dano local. Por exemplo, uma pedra do tamanho do Maracanã cai na cidade de São Paulo ou do Rio de Janeiro, acaba com a cidade, entendeu? Não sobra nada. Uma pedra de 10 quilômetros de diâmetro cai na costa do Brasil, acaba com a vida na Terra. Mas se o universo possui bilhões dessas armadilhas, por que a Terra ainda não foi atingida severamente? Deus tem guardado a vida na Terra. Planetas como Júpiter, o maior do nosso sistema solar, funcionam como um escudo protetor. A camada de ozônio também nos protege dos pequenos detritos.
Mas isso não impede que fragmentos espaciais atinjam nosso planeta. E o mais interessante é que as áreas desertas são praticamente o destino dos meteoros que caem na Terra. Praticamente todo o planeta do Sistema Solar já sofreu um impacto gigantesco. E se tivesse sido um pouco maior, teria destruído o planeta. Caramba. Ao ver isso, a gente percebe... A potência é uma potência enorme, uma coisa muito pequena, chegou muito rápido. É de tirar o fôlego. Em 1993, observadores descobriram um cometa indo em direção a Júpiter. Ao ser puxado pela força gravitacional do gigante gasoso, a rocha se partiu em 24 partes. Os maiores fragmentos tinham 800 metros de diâmetro. E o impacto de alguns deles provocou marcas 4 vezes maiores que o nosso planeta. O feito ficou conhecido como o evento astronômico do século. Astrônomos contam que até agora cerca de 200 asteroides cruzam sua órbita com a Terra. Mas podem haver 500 mil projéteis que ainda não foram identificados. Jesus, what the hell is that? Cientistas afirmam que é um meteoro que se aproxima da Terra. Na verdade, é um cometa, pois a composição química dos cometas é desconhecida, diferente dos asteroides, praticamente rocha e pó. A profecia apocalíptica fala que é uma estrela chamada Absinto e que ela poluirá as fontes de água. A humanidade é fascinada pelos cometas há milhares de anos, porque ninguém sabe o que eles são e, embora o mistério hoje seja um tanto diferente do que era antigamente, ele ainda permanece porque cometas são muito difíceis de estudar. Provavelmente o impacto será em um oceano. Ao entrar em contato com a atmosfera, fragmentos serão soltos. As fontes serão comprometidas e na época serão pouquíssimas. Você deve lembrar que esta é a terceira trombeta. 2 grandes catástrofes já aconteceram. Cientistas calculam que as chances de morrermos devido a um impacto de cometa ou asteroide são de 1 em 20 mil, um risco maior do que morrer em um desastre de avião. Eles sabem que o perigo se aproxima e para eles a questão não é se irá acontecer, mas quando irá acontecer. Do contrário do que os cientistas esperam, o cometa que se aproxima não exterminará a vida na Terra por completo. Se um gigante se aproxima e ainda não temos tecnologia para nos defendermos, os recursos que temos serão usados e a consequência será uma chuva de pedras e saraivada de fogo, como a praga no Egito Antigo, na época de Moisés. Mas isso ainda não será o fim. O 4º anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, na sua terça parte, não brilhasse tanto o dia como também a noite. Esta foi a visão que o apóstolo João teve. Ele admirou o sol e a lua perdendo seu brilho.
Mas diferente da época dos dinossauros, ele viu uma população mais desenvolvida tecnologicamente, padecendo, cercada por uma densa escuridão. Problemas respiratórios será de longe um dos piores efeitos e um dos primeiros a serem enfrentados pela população mundial. Pois se o cometa atingirá apenas parte da Terra, matando a terça parte dos homens e animais, ninguém ficará salvo das consequências desse impacto em nenhum lugar do mundo. Este é um efeito da poluição e do aquecimento global. Imagine quando o ar ficar intragável. Em muitos locais, as plantas morrerão por falta de água e sol, e os animais perecerão por não ter do que se alimentar. A escuridão, a falta de alimentos e de água farão do homem um animal à procura da sobrevivência. Será uma visão do inferno na Terra. Olharmos pelo ponto de vista científico, a quarta trombeta será consequência da terceira, isto é, a terceira trombeta será a queda do cometa e a poluição da maioria das fontes de água na Terra. E a quarta trombeta será a nuvem de pó que se levantará posteriormente para ao redor do planeta. A composição química dos cometas é desconhecida. E até 2005 não sabíamos como era sua estrutura física, se era porosa ou muito sólida. Esse foi o ano em que um projeto da NASA de 330 milhões de dólares entrou em ação. A missão, chamada de Impacto Profundo, tinha o objetivo de saber de que os cometas são feitos e, assim, estudá-los para possivelmente defender a Terra de um bombardeio espacial. Estamos fazendo uma coisa que ninguém fez antes e só temos uma chance. É tudo ou nada na primeira tentativa. Com um pouco de sorte, eles conseguiram. Descobriram apenas que a estrutura desses elementos espaciais é bem sólida. Daí conseguimos saber que um cometa ou meteoro vindo em direção à Terra não poderia ser bombardeado diretamente com armas nucleares. Seria como uma chuva de componentes radioativos, misturados com uma chuva de pedras. O estrago seria catastrófico. Trilhões de cometas passeiam pelo espaço. Eles são de vários tamanhos. Alguns chegam à velocidade de 96.500 km por hora. Esta velocidade, gerada por força gravitacional, torna essas rochas em bombas ambulantes. Até os pequenos fragmentos que se desprendem do núcleo possuem uma potência colossal. Um grão de areia viajando a 10 km por segundo não parece grande coisa, mas tem tanta energia explosiva quanto uma granada de mão. Estes pequenos grãos atingem constantemente a Lua, por isso ela está cheia de crateras, buracos formados por fragmentos do tamanho de um grão de arroz. Cientistas perceberam que desde 2005 a Lua está frequentemente sendo atingida por esses fragmentos. Os céus obscurecidos e as mudanças climáticas causadas por gigantescas formações de cinza vulcânica vão oferecer um vislumbre do que os dinossauros podem ter visto antes de congelarem ou morrerem de fome. Sem luz, as plantas feneceriam. Sem alimento, os animais morreriam. Será que sem receber a luz lunar devido à densa poeira, a
aconteceria o mesmo processo? Alguns países, como os Estados Unidos, a Rússia, a China, não querem pagar para ver. Pelo contrário, pagam para não ver. A nação norte-americana quer colocar no espaço uma base espacial armada com mísseis a laser. O principal objetivo é remover fragmentos de asteroides ou meteoros e se preparar para o grande dia em que um asteroide de tamanho significativo venha possivelmente colidir com a Terra. O universo é imenso, e não são apenas trilhões de cometas e asteroides que passeiam pelo espaço. É um número incontável de rochas flutuantes. Seria muita prepotência de nós, seres humanos, acreditarmos que estamos a salvo de uma grande colisão. Aí você lembra que a Terra não está isolada no universo, que ela não está totalmente segura e que coisas ruins acontecem. Mas por que em milhares de anos de existência humana na Terra isso ainda não aconteceu? Que tempo é esse que está sendo dado para nós? Não aconteceu, mas vai acontecer. Esta é a Terra, numa época em que os dinossauros vagavam por um planeta rico e fértil. Um pedaço de rocha com apenas 10 quilômetros de comprimento mudou tudo isso. O impacto foi igual ao de 10.000 bombas nucleares. Trilhões de toneladas de poeira e pedra foram jogados para a atmosfera, criando uma sufocante cortina de pó que o Sol não conseguiu penetrar por 1000 anos. Aconteceu antes e vai acontecer de novo. A questão é quando? Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: Ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar.